ti eu quero mais e mais. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas a brilhar, me lembro de ti. Quando eu olho para o mar, eu vejo as ondas correndo e crescendo, me lembro do teu poder. Só alguém tão belo, só alguém tão grande pode me abençoar. Em ti eu me escondo, sem ti nada sou. Então declaro que tu és santo, Senhor. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Nada nessa terra se compara a ti, Senhor. Nem o ouro, nem a prata servem para mim. Nada nessa terra se compara a ti, Senhor. Nem o ouro, nem a prata servem para mim. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange, de ti eu quero mais e mais. Boa noite, paz seja contigo. Aqui estamos no propósito de cultuar a esse Deus santo, que é santo, 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 como disse Isaías. Eu te convido desde já a participar deste culto de louvor e adoração ao Senhor. 9 de agosto do ano 2020, Dia dos Pais, então estaremos aqui cultuando ao Pai Celestial em primeiro lugar. Convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo 34, versos de 1 a 3, e eu quero te convidar a fazer essa leitura. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nosso propósito é esse: cultuar ao Senhor, adorar aquele único que deve ser adorado, exaltado e magnificado. Vamos adorar ao Senhor então agora em oração, louvando-o, agradecendo, exaltando-o por aquilo que Ele é. Eu convido a Natiele para estar aqui conosco, fazendo essa oração de adoração. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença neste momento para Te agradecer pelo dom da vida, pela nossa saúde, porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos mais um dia. As suas misericórdias se renovam em nós todas as manhãs, e que o Senhor é um Deus paciente, longânimo, e o Senhor é um Deus santo, maravilhoso. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, mesmo que nós não mereçamos. O Senhor é bom e sempre nos perdoa, nos ensina, está sempre conosco, conforme o Senhor nos prometeu.
Tudo isso eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvamos e adoramos o grandioso Deus, ao Deus eterno, para todo sempre. Vamos fazer uma leitura bíblica. Essa leitura bíblica propositalmente escolhida para esse momento. É a leitura que está em Provérbios, no capítulo 4. Vai ser lido todo o capítulo 4. É uma exortação paternal. E eu convido a Carol para estar aqui conosco, fazendo essa leitura. E eu queria que você acompanhasse aqui. Pega a sua Bíblia e acompanhe essa leitura, por favor. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, terno e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras de minha boca, nem delas te aparteis. Não desamparareis a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo, o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E, andando por elas, não se embaçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largueis. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha, a saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar o coração, porque ele procede das fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, a todos os teus caminhos sejam retos. Não declineis nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Muito obrigado, Carol, pela sua leitura dessa maravilha da palavra de Deus. E vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E nessa adoração usaremos um hino do nosso inário, um clássico hino do nosso inário, que tem como título O Grande Amor de Deus. Então vamos fazer isso de maneira adequada, louvando ao Senhor. Aí na sua casa, onde você está, sentado confortavelmente, mas esteja em reverência também, louvando e adorando ao Senhor. Te convido para cantar aí da onde você está também, já que não podemos estar reunidos aqui na igreja ainda. Então louve aí da sua casa o hino O Grande Amor de Deus. Cantemos.
seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Foi necessário que o Filho bendito de Deus fosse dado por nós, fosse entregue para morrer por nós na cruz do Calvário. Por quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, sem distinção. Todos nós pecamos. E como somos pecadores, necessitamos certamente do perdão do Senhor. Jesus Cristo abriu-nos o caminho até o Pai, para nos reconciliarmos com Ele. É nesse momento que nós entendemos quem somos, já que somos pecadores. Eu recorro aqui à carta de João, no seu primeiro capítulo, primeira carta no primeiro capítulo, onde ele começa no verso 9 a dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, esse é o momento em que, habitualmente, nós ficamos em silêncio, falando com Deus, silenciosamente, crendo que esse Deus a quem servimos conhece o nosso pensamento, nosso coração,
toda a nossa vida, a vida de todos, Ele conhece muito bem. Então converse com Ele. Entenda que aquilo que você fez de errado precisa ser confessado diante dEle com sincero arrependimento. E peça perdão. E aproprie-se desse perdão que Deus te concede. Vamos fazer um tempo de silêncio apropriado exatamente para esse momento. Vamos lá, silenciosamente, fale com Deus. Pai de bondade e misericórdia, cremos realmente que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E como é bom a gente ser relembrado disso. Como é bom saber que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua grandiosa bondade e misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que temos de chegar diante de Ti através de Jesus Cristo e assim realmente nos arrependermos daquilo que erramos e rogar o Teu perdão. Tua palavra diz que o Senhor apaga as nossas transgressões. Tua palavra diz, como está lá escrito no profeta Miqueias, o Senhor pega as nossas transgressões e os nossos erros e joga no fundo do mar e dele não te lembra mais. Que bom que é assim. Eu quero assim te agradecer pelo perdão que a gente recebe através de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, por esse perdão. Muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho em favor de todos aqueles que foram escolhidos e assim se arrependeram e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Aceita a nossa gratidão em nome de Cristo. Amém. Amém. Louvaremos mais uma vez ao Senhor. Cantaremos 2 cânticos de louvor ao Senhor agora nesse momento. Louvemos ao Senhor então. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom.
Por certo, existe pais terrenos também. O Pai Celestial, que fez todas as coisas, e o Pai terreno, que Ele fez também. Hoje, dia 9 de agosto do ano 2020, segundo domingo do mês de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Mas como surgiu? Como é que surgiu essa questão de comemoração do Dia dos Pais? A irmã Nayane vai fazer um breve relato de como surgiu o Dia dos Pais. Vamos ver e ouvir. Atualmente, tal como o Dia das Mães, o Dia dos Pais é uma das datas mais prestigiadas no mundo como um todo, e no Brasil em especial. Entretanto, pouco se sabe sobre a origem dessa data. No Brasil, ela é comemorada no segundo domingo de agosto, mas já foi comemorada fixamente no dia 16 desse mesmo mês. Nos Estados Unidos e em várias outras nações, a data é comemorada no terceiro domingo de junho. Em Portugal e Espanha, em 19 de março, e na Rússia, no dia 23 de fevereiro. A origem da comemoração nos Estados Unidos. O Dia dos Pais passou a ter repercussão mundial a partir do início do século XX, quando essa data foi institucionalizada pelo governo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos comemoraram pela primeira vez o Dia dos Pais em 19 de junho de 1910. Tal data foi escolhida a partir da sugestão de uma moça, chamada Sonora Louise, que quis homenagear seu pai, William Jackson. Seu pai era um veterano de guerra civil americana, que após a morte da sua esposa teve que cuidar sozinho de Sonora e dos outros filhos. A homenagem de Sonora começou em 1909, em sua cidade, no estado de Washington. O dia em questão foi 19 de junho, era a data de nascimento de seu pai. O gesto simples da moça acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazer o mesmo tipo de homenagem. Então, da sua cidade, essa prática se alastrou para outros estados dos Estados Unidos. Entretanto, em 1966, houve uma alteração na comemoração da data em decorrência de outros fatores. Do dia 19 de junho, a comemoração passou a ser no terceiro domingo de junho. Em 1972, o presidente Richard Nixon declarou o terceiro domingo de junho como dia oficial de comemoração de Dia dos Pais. Essa data foi adotada como modelo por vários outros países. A origem da comemoração no Brasil. No Brasil, o Dia dos Pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, essa data não foi pensada como uma forma de homenagem local e simples, que se alastrou depois e sem planejamento. Na verdade, ela foi pensada por um publicitário. O nome desse publicitário era Silvio Bering, e na época ele era diretor do jornal O Globo e da rádio homônima. O objetivo de Bering era tanto social quanto comercial. Nos anos seguintes, a data também foi deslocada para um domingo, o segundo domingo do mês de agosto, e assim permanece até hoje. Muito obrigado, Nayane, pela sua participação. Queridos, agora vamos à meditação da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, tá bem? Capítulo 15. Um texto muito conhecido. Em Lucas, capítulo 15, nós temos a exposição aqui de 3 parábolas. Uma delas é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que de certa forma perdido também. Eu quero lhes falar sobre esta parábola do filho pródigo. Antes de ler, eu quero fazer uma oração também. Ó Deus e Senhor nosso, damos-te graça por esse momento em que, através da leitura da Tua Palavra, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos que provêm da Tua Palavra. Queremos firmemente que a Tua Palavra é que impacta os corações, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então nós declaramos a nossa dependência, a nossa necessidade de sermos esclarecidos, de sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo. Alcança-nos assim de tal maneira
que possamos realmente crescer espiritualmente através dos ensinamentos que provêm desta palavra. No nome de Cristo, assim eu oro. Amém. Antes de fazer a leitura, eu quero lhes contar uma ilustração que, na verdade, é um fato verídico acontecido já há muitos anos atrás. Na Romênia, um homem costumava dizer constantemente para o seu filho a seguinte expressão: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E aí houve, nessa época, um terremoto de uma intensidade muito grande, que arrasou as construções que existiam naquela época, lá na Romênia. E aí, nessa hora que isso aconteceu, esse homem estava na estrada. E ao ver aquilo que tinha ocorrido, ele foi logo para a sua casa. Mas ele verificou que, graças a Deus, a sua esposa estava bem. Mas o seu filho, nessa hora que aconteceu o terremoto, ele estava na escola. Então ele foi imediatamente para lá e encontrou toda a edificação destruída. Não restou nada de pé, uma única parede de pé não tinha. Ele foi tomado de uma enorme tristeza e ficou ali ouvindo a voz feliz do filho, quando tanto tempo ele falava com o filho nas suas caminhadas, e que ele sempre dizia para o filho: haja o que houver, eu estarei sempre do seu lado. O seu coração estava apertado, a sua vista apenas enxergando aquela destruição toda que estava ali. E a voz do seu filho, e a sua promessa não foi cumprida. Dilaceraram-se. Cadê o filho? E mentalmente, a sua mente vagou, percorreu inúmeras vezes aquele trajeto que ele fizera tantas vezes com o filho, segurando na mãozinha daquela criança. E ele lembrando o portão que já não existia mais, aquele corredor pelo qual ele entrava, olhava para as paredes e vendo aquele rostinho confiante, e passava pela sala, no terceiro andar, virava o corredor, olhava ali e entrava. Tudo foi embora, só havia escombros. Não tinha mais portão, não tinha mais corredor, não tinha mais nada. Parou em frente, aonde possivelmente deveria ser a porta da sala. Nada existia, tudo tinha sido destruído. Apenas uma pilha de escombros de material destruído, nem ao menos um pedaço de qualquer coisa que lembrasse aquela classe. Olhava tudo aquilo, e desolado, ele mentalmente continuava a ouvir a sua promessa ao seu filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Mas ele não estava lá na hora que aconteceu o terremoto. Então ele começou a cavar com as próprias mãos aqueles escombros, e nisto começaram a chegar alguns outros pais que, embora bem intencionados e também desolados, tentavam até afastá-lo, dizendo para ele o seguinte: vá para casa, não adianta, não sobrou nada, não sobrou ninguém, vá para casa. E ele retrucava, dizendo assim: você vai me ajudar? Mas ninguém o ajudava. E pouco a pouco todos que lá estavam foram se afastando. Chegaram também os policiais, que também tentaram retirá-lo dali, pois viam que não tinha chance de ter sobrado ninguém. Haviam outros locais que possivelmente ainda tinham mais esperança de se encontrar alguém vivo, eles precisavam ir para outros locais. Mas esse homem não esquecia da sua promessa ao seu filho. A única coisa que dizia para as pessoas que tentavam retirá-lo de lá era o seguinte: você vai me ajudar? Mas eles também o abandonavam. Então chegaram os bombeiros, e foi a mesma coisa. Saia daí, homem, não está vendo que você não pode ficar aí, não sobrou ninguém vivo. Você ainda vai pôr em risco outras pessoas que querem te ajudar, pois continuava havendo explosões de incêndios, etc., em razão daquele desabamento.
Mas ele retrucava: você vai me ajudar? Você está cego pela dor, você não enxerga mais nada, ou então é a raiva da própria desgraça que aconteceu. Mas ele perguntava: você vai me ajudar? E um a um, todos se afastavam. Ele trabalhou, quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos, mas não se afastava dali. 5 horas, 10 horas, 12 horas, 22 horas, 24 horas, 30 horas, trabalhando ali. E já exausto, ele dizia a si mesmo que precisava saber se o seu filho estava vivo ou então morto. Até que, ao afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo filho, ele ouviu: pai, estou aqui. Feliz então, ele fazia mais força para abrir em vão aquela maior pedra e perguntou: você está bem? Ele: estou, mas eu estou com sede, com fome e com muito medo. Tem mais alguém com você? Sim, dos 36 da classe, 14 estão comigo. Nós estamos presos entre 2 pilares, estamos todos bem. Apenas se conseguia ouvir aqueles gritos de alegria ao longe daquelas crianças. Pai, eu falei para eles: vocês podem ficar sossegados, pois meu pai irá nos achar. Eles não acreditaram, mas eu dizia a toda hora: haja o que houver, meu pai estará sempre ao meu lado. Vamos, filho, então abaixe-se e tente sair por esse buraco que aí está. Não, pai, deixa eles saírem primeiro, porque eu sei que, haja o que houver, você sempre estará me esperando. Essa história, ela é verídica, de algo que realmente aconteceu. Retrata o amor de um pai, a insistência de um pai em razão do seu filho. E o texto que vamos ler agora, da palavra de Deus, de Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, eu vou ler só até o verso 24. Capítulo 15, verso 11 até o verso 24. Eu queria que você prestasse atenção de algumas ponderações que vamos fazer a respeito desta palavra de Deus. Diz assim o texto, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali estava ele fartar-se de as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Vou parar aqui, porque o assunto que eu preciso tratar com você até aqui é suficiente. Eu observo algumas lições muito interessantes nesse texto que nós vamos conversar com vocês. São, na verdade, 5 lições que nós vamos conversar e eu gostaria que você prestasse atenção. Não vou demorar exageradamente, mas é bom que você preste atenção. Essa parábola é uma poderosa ilustração espiritual que transmite diversas lições. Então vamos lá. A primeira lição que eu quero que você observe dessa parábola, de versos 11 ao verso 13 é dito: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Sabe qual é a primeira lição que eu observo nesse trecho? Por certo, queridos, o homem, de uma maneira geral, segue a inclinação natural do seu coração. O filho mais moço se apressou a seguir o seu próprio caminho, partiu por uma terra distante, longe de casa, longe do convívio do pai bondoso. E disse o texto que ele lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais moço retrata, na verdade, a fiel mentalidade com a qual todos nascemos. Somos semelhantes a esse rapaz. Por natureza, nós somos orgulhosos, voluntariosos, não temos prazer na comunhão com Deus, não nascemos assim desejosos de Deus. Muitas vezes queremos, na nossa natureza original, nos apartar de Deus. Não desejamos viver na tutela do Pai. Desejamos ir para bem distante de qualquer pessoa. E aí desenvolvemos e desperdiçamos tempo, energias, desperdiçamos capacidade, desperdiçamos afeições, paixões em coisas inúteis. E acabamos nos tornando escravos das paixões que desenvolvemos, das concupiscências, dos prazeres, das coisas erradas. Essa é a natureza. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se do seu próprio caminho. O que eu acabei de me expressar está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 6. Será que nós temos entendimento dessa nossa natureza corrupta? Você entende isso? A sua natureza corrupta? A pior ignorância do mundo é não conhecermos a nós mesmos. Então, feliz é aquele que foi liberto do reino das trevas e tornou-se consciente da sua própria condição. Segunda lição. Na segunda lição, os versos que eu quero utilizar são os versos de 14 a 16. A minha base é desses versos de 14 a 16. Não vou relê-lo para ganhar tempo. Essa lição que eu verifico é que o homem acaba descobrindo através de amarga experiência que os caminhos do pecado são árduos e são difíceis. O filho mais moço desperdiçou todos os seus bens. Ele foi reduzido à condição de necessitado e obrigado a assumir um trabalho não muito legal, de guardar os porcos. E sentia-se tão faminto que estava disposto até a comer a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Essas palavras descrevem uma situação muito comum nos nossos dias sobre determinados homens. O pecado
é o carrasco severo. Ele tardiamente, ele leva e descobre isso, alguns que se envolvem no pecado, tardiamente descobrem isso, descobrem com prejuízo de si mesmos, daquilo que fizeram de errado, no lodo que estão vivendo. Quantos e quantos emprestaram suas vidas servindo aos prazeres das drogas, e depois, escravizados a estes prazeres, não conseguem se livrar. Alguns professam alegria, otimismo, mas frequentemente estas pessoas, na verdade, são inquietas no seu íntimo, elas são infelizes, elas são incompletas. Milhares e milhares estão enojados em seu coração, insatisfeitos consigo mesmos e cansados de seguirem seu próprio caminho. E acabam completamente intranquilos e inseguros. Uma outra observação: a miséria íntima do homem natural, do homem sem Deus, é excessivamente grande. Como é grande essa miséria do homem natural que vive sem Deus. Existe uma fome em seu íntimo, ainda que se esforcem em ocultá-la ou negá-la, existe uma fome no seu íntimo. Eles estão passando necessidade. Podem viver de aparentemente feliz, contudo lá no seu íntimo são infelizes. A abundância dos bens, dos prazeres, não satisfaz. Os anseios da alma, de maneira nenhuma, são satisfeitos com os bens, com esses prazeres. Então, quando chegam lá no fundo do poço, aí eles veem que a situação é desesperadora. Vamos à terceira lição. A terceira lição envolve os versos 17 e 18. Essa eu faço questão de ler, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. A terceira lição é o seguinte: um homem desesperado para o senso da sua condição natural e decidido a arrepender-se. Observe nessa lição que esse homem estava desesperado da sua condição e decidiu arrepender-se, caindo em si. Presta muita atenção nessa expressão, caindo em si. Isso é o despertar de um período de pesadelo. O que ele estava vivendo, certamente, era como se fosse um pesadelo. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, dizia ele. Os pensamentos de muitos e muitos são retratados aqui. Milhões e milhões de pessoas têm raciocinado desta maneira e dizem para si mesmas estas coisas todos os dias. Caramba! Que loucura essa que eu estou vivendo? Onde que eu vou parar com essa minha vida? O que eu estou fazendo tão errado? Isso tem me trazido infelicidade. Tem muita gente assim, desse jeito. E nós devemos até mesmo agradecer a Deus quando estes pensamentos acabam surgindo nas mentes das pessoas assim. Mas acontece que apenas pensar que essas coisas precisam ser mudadas não resolve. Embora seja um começo, não resolve. Os homens precisam estar cientes que precisam sair do pensamento e partir para uma ação. Não devem limitar-se apenas a pensar. Nutrir bons pensamentos sempre é bom para a alma, mas não resulta em cristianismo que salva. É preciso ter atitudes. Não basta ficar só pensando, não adianta nada. É preciso agir. Há uma expressão muito popular que diz que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, mas que não saíram desse estágio da boa intenção, não prosseguiram, só tinham boas intenções. É preciso tomar uma atitude. Não basta só pensar.
se o filho pródigo não tivesse ido além de pensar, ele teria permanecido longe da casa do pai, e o seu fim seria uma morte terrível. Ele tomou uma atitude. Você reconhece que a nossa natureza é fazer o que é errado. Foi a expressão da primeira lição. Você experimenta a amarga experiência do erro, do pecado, da ausência da casa do pai. Você sabe que isso você está vivendo. E terceira coisa, você já pensou seriamente sobre essa situação? Pensou? Então tome uma atitude. Agora, aproveite o dia de hoje, o dia dos pais, tome uma atitude agora. Quarta lição. A quarta lição está aqui no verso 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A quarta lição, a expressão que eu uso, é dizer que um homem sendo convertido a Deus, verdadeiramente convertido a Deus, com um verdadeiro arrependimento e fé, é o que eu vejo aqui. Uma pessoa sendo convertida com verdadeiro arrependimento e fé. Disse o texto, e levantando-se, foi a atitude. O filho pródigo, abandonando a terra distante aonde estava, retornando à casa do pai, colocando em prática as boas intenções que tivera e confessando sem reservas o seu pecado. Presta atenção nesses passos. Tomar uma atitude, confessar sem reservas o seu pecado. Está prestando atenção? O arrependimento do jovem era autêntico e a conversão verdadeira. O coração, queridos, que o Espírito Santo iniciou uma obra, ele não fica contente só em pensar, ele tem que decidir. Cessará de fazer o mal, aprenderá a fazer o bem, há de converter-se a Deus com humilde oração e confessará os seus erros, as suas iniquidades, os seus pecados, as suas coisas erradas vão ser confessadas. Não tentará justificar os pecados, porque quem tenta justificar aquilo que fez de errado, na verdade não se arrependeu. Precisará ter a expressão que Davi tomou. Davi disse assim: eu conheço as minhas transgressões. Ou então como aquele publicano, naquele momento em que ele estava em oração, o publicano disse assim, ó, Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. É reconhecer realmente que está errado, é reconhecer que depende da graça, da bondade, do perdão de Deus. Deve-se tomar, queridos, muito cuidado com um falso arrependimento, que não possui nenhuma característica de mudança. O verdadeiro arrependimento produz mudança de comportamento. Sentimentos, lágrimas, remorsos, desejos, resoluções são inúteis. Inúteis se não forem acompanhadas de ação, de mudança. Mudança de vida. Você está me ouvindo bem? Eu estou crendo que isso está atingindo o seu coração. Ao reconhecer o seu erro, a sua necessidade de voltar para a casa do Pai, o seu arrependimento foi sincero mesmo? Foi sincero? As suas atitudes é que vão confirmar se houve uma real mudança na sua vida. As suas atitudes vão valer mais do que as suas emoções, as suas atitudes. Quinta lição, versos de 20 ao 25. O pai, porém, lhe disse aos seus servos, 20 a 25, é mais um pouquinho para cima. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Essas últimas palavras desse trecho, que eu estou citando aqui da parábola, são impressionantes. Mostram aqui o infinito amor de Deus para com os pecadores. Ensinam que infinitamente disposto o Pai, através de Jesus, está disposto a receber todos os que vêm a Ele. E com completo e com imediato é o perdão que Ele está pronto para nos outorgar. O pai da parábola não questionou nada. A volta do filho era a sua maior alegria. O pai não o acusou de nada. A sua volta já demonstrava um profundo arrependimento. O pai o restituiu aos mesmos privilégios que ele tinha desde a sua origem. Mandou que lhe trouxessem vestes novas, representando isso, a sua dignidade que estava sendo restituída. Mandou que lhe trouxesse um anel, representando que a sua autoridade lhe era devolvida. Mandou que lhe trouxesse sandálias, representando que ele era um homem livre. Não tinha que andar descalço. Andar descalço era característica de escravo, mas ele era filho. Ele estava agora sendo um homem livre através do arrependimento, voltando para a casa do Pai. A misericórdia do Senhor, ela é ilimitada e ela recebe, sem dúvida, pecadores que são sinceramente arrependidos. Um pai nunca desiste, nunca desiste. Embora essa parábola seja mundialmente conhecida como a parábola do filho pródigo, a sua lição central dessa parábola recai não na fuga do filho rebelde, nem mesmo no seu arrependimento da volta ao lar, recai no amor gracioso do Pai. A despeito do pródigo não valorizar o conforto do lar e nem a companhia do pai e do irmão, a despeito do pródigo também pedir a sua herança antecipada e assim considerar o seu pai como se fosse morto, porque a herança só é dada, só é colocada depois que, evidentemente, o indivíduo morreu, o pai estava vivo ainda. A despeito também do pródigo romper os laços com a sua família de forma tão radical, a ponto de sair para uma terra distante e viver de uma maneira dissoluta, esbanjando os seus bens com os prazeres do pecado, e a despeito também do pródigo, com profunda ingratidão, ter calcado debaixo dos seus pés o amor do pai e todos os valores que eles aprenderam naquela casa. A despeito disso daí, desse pródigo ter esbanjado toda a herança, tudo aquilo que era de bens materiais, de viver uma vida totalmente desgregada, colher os frutos amargos da sua maldita semeadura, a despeito do pródigo voltar para casa, maltrapilho e sujo, arruinado, falido, o pai corre ao seu encontro. O pai o abraça, o pai o beija, o pai restaura-o e celebra a sua volta. Esse amor restaurador do pai tem algumas interessantes características que eu vou citá-las aqui para encerrar a minha palavra. Características desse amor do pai.
Em primeiro lugar, esse amor é o que procura e espera a volta do pródigo. Não é um homem perdido. Já notou isso? Que não é um homem perdido que busca a reconciliação com Deus. É Deus quem o procura, quem muda o seu coração e quem o recebe de volta. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tudo procede de Deus. É Ele quem nos escolhe, quem nos chama, quem nos justifica, quem glorifica e festeja a nossa volta em seus braços. Em segundo lugar, é o amor que perdoa, que restaura o pródigo. Característica desse amor do Pai. É o amor que perdoa e restaura o pródigo. O filho pródigo não foi recebido de volta como se fosse um escravo. Não. Foi recebido de volta como um filho. O pai corre ao seu encontro, o pai o abraça, o pai o beija. O pai o manda colocar vestes novas, sandálias nos pés, anel no dedo. O perdão é real e a restauração é completa. Para sermos, queridos, reconciliados com Deus, 3 atitudes divinas foram tomadas aqui. Primeiro, Deus nos imputou a nós as nossas transgressões. Ele não imputou a nós as nossas transgressões. Ele pegou tudo que nós tínhamos de errado e posicionou-se sobre o seu próprio filho. E o filho foi quem pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Terceiro, Deus imputou justiça de Cristo a nós. Aquilo que Cristo era de justo passou a ser nosso a partir do momento que Cristo nos representou na cruz do Calvário. Estamos não apenas de volta ao lar, mas também estamos perdoados e estamos justificados, graças ao grandioso amor do Pai. Terceiro e última característica desse grande amor do Pai é o amor que celebra a volta do pródigo ao lar. Deus não só perdoa e restaura, Ele também festeja a volta do filho pródigo ao lar. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Houve festa, houve música, houve alegria na casa do Pai, porque o filho que estava perdido foi encontrado. O filho que estava morto, ele reviveu. Deus se alegra quando os seus pródigos voltam para casa. Deus celebra com entusiasmo quando os pecadores se arrependem. Os anjos de Deus comemoram, celebram, têm festa no céu com a chegada dos pródigos para o lar paterno. Deus tem prazer na misericórdia, Deus se alegra em ter misericórdia. Ele se deleita na salvação dos perdidos. Que amor tão grande, que amor tão grande, que graça infinita, que salvação gloriosa. Nesse dia em que nós relembramos o Dia dos Pais, é o dia que nós colocamos essa mensagem para você. Deus é o Pai terreno que anseia na nossa volta diante dele. É o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, agradecendo a Deus, orarmos em gratidão a Deus por este Pai maravilhoso que temos, que é o Pai Celestial, e por essa oportunidade de relembrarmos nesse Dia dos Pais, esse grandioso amor de Deus Pai. Não sei qual é a sua situação, não sei em que termos você está vivendo, mas eu sei que Deus é um Pai que nunca desiste, que está sempre esperando pela volta do seu filho. Você lembra da ilustração, da história que eu contei ao iniciar? Daquele pai que todos desistiram, mas aquele pai que continuou cavando, cavando, até que ouviu a voz do filho, porque ele prometeu àquele filho que estaria sempre com ele. Haja o que houver, filho, eu estarei sempre ao seu lado.
Jesus Cristo fez uma promessa semelhante para mim e para você, onde ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele sabe da sua situação, seja você filho, seja você pai. E ele anseia exatamente que você retorne adequadamente à comunhão com ele. Deus é o Pai terreno que quer acolher todos os seus filhos de uma maneira correta, adequada. Pense bem na situação que você está vivendo, muitas vezes longe do Pai Celestial. Pense bem na sua situação e volte-se para Deus. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Vamos orar pelos pais, pedindo a bênção do Senhor pelos pais terrenos que aqui vivem, que aqui permanecem, que esses pais vivam também a exemplo do Pai Celestial, a exemplo desse grandioso amor de Deus, vivendo de maneira correta. Vou convidar o jovem Felipe Siqueira, ele vai estar aqui diante de vocês, fazendo uma oração de agradecimento a Deus pela vida dos pais e, por certo, aqueles que têm pais cristãos são duplamente agradecidos, porque tem o Pai Celestial e o Pai que aqui vive na sua maneira humana e terrena, sendo também cristão. Que gratidão maravilhosa. Vamos orar com Deus, por favor. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, primeiramente pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, ó Pai, conosco, com as nossas vidas, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque também nesses dias dos pais, que é comemorado aqui no mundo, ó Pai, na terra, nós podemos também aproveitar para lembrarmos do teu amor, que enviou o teu único filho, teu filho unigênito, para que viesse a morrer, Senhor, pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, pecadores, nós não merecíamos isso, mas pela tua misericórdia, o Senhor nos recebeu de volta, ó Pai. Como nessa ilustração do filho pródigo, o Senhor nos aceita de volta, ó Pai, nos perdoa, mediante o sangue do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Nós também te damos graças, ó Pai, pela vida dos nossos pais, Senhor. Que o Senhor esteja também, Senhor, os guardando, ó Pai, os dando sabedoria para liderar a casa, ó Pai, para liderar a sua família. Que eles possam ser instrumentos teus, ó Pai, que eles possam amar cada um a sua esposa, ó Pai, como Cristo amou a igreja. Que eles possam, ó Pai, se deter em ensinar os teus filhos, educá-los, ó Pai, nos seus caminhos, ó Deus. Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco, ó Pai. Se com aqueles também, ó Pai, que por algum motivo o Senhor não estão com seus pais presentes nesse dia, ó Pai, que o Senhor esteja dando conforto, ó Pai, que o Senhor esteja acalmando o coração, na certeza, ó Pai, de que nada foge do seu controle, de que o Senhor tem o controle de tudo sobre suas mãos, ó Pai. Nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, ó Deus. Somos muito agradecidos, ó Pai, por quem Tu és, Senhor, e porque o Senhor, por quanto o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua permanência conosco até o final. Quero agradecer a Deus pela sua vida e assim estamos nos despedindo aqui desse dia especial. Pais que nos ouvem neste momento, sintam-se assim abraçados com um abraço de amor, com um abraço de carinho, tá bom? Deus os abençoe gloriosamente e poderosamente. Então eu me despeço aqui apenas com a bênção apostólica e desejando que Deus continue abençoando o seu lar, abençoando a sua vida. Graça do Senhor Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre os filhos de Deus que estão espalhados pela face da terra, seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, da cabeça aos pés, e mais uma vez, obrigado.